Mente e matéria são a mesma coisa, com frequências e estágios diferentes. Eu sou Karine Paz, sou psicanalista e digo para você que tudo está na nossa mente. Absolutamente tudo. Manifestar as coisas é manifestar a mente. Você manifesta tudo o tempo todo, porque mente e matéria, novamente repito, são a mesma coisa. Assim como ser e ter. Quando você é, você tem. Quando você tem, você também é. A sua frequência, ela manifesta a sua atual situação. E é lógico que isso incomoda, porque você agora não está numa boa situação, né? E fala, poxa, minha vida está manifestando uma frequência desse limbo emocional, desse limbo financeiro. Sim, porque é a sua frequência que está manifestando essa atual situação na tua vida. E tudo inicia pela convicção, porque quando o sonho que você tem não dá certo, é porque você não tem a verdadeira convicção de que aquilo já é seu. Porque você fala, mas você fala da boca para fora. Eu conheço muita gente que faz a técnica da visualização e não consegue obter os resultados, porque ela não tem a verdadeira convicção de que aquilo é manifestado na vida dela. Jesus andou sobre as águas e a gente sabe porque está na Bíblia, mas porque ele tinha convicção de que conseguiria andar sobre as águas e provar o poder dele. Ah, então, Karine, quer dizer que se eu for agora ali num aquário, subir, eu vou andar na água se eu tenho convicção disso? Não, não, não. Não é isso que eu quero dizer e não vamos ser tão literais, ok? Mas vejamos, Abraão, ele queria ter um filho. E quando esse filho nasceu, fruto de um milagre de Deus, o mesmo Deus pediu de volta a vida dessa criança. E o que Abraão fez? Questionou. Ele tinha plena convicção de que o chamado era esse, então não havia questionamento. Ponto. Convicção. E o mais curioso é que Abraão é um dos personagens citados nas 3 maiores religiões do mundo, né? O cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Religiões que entre si têm os seus conflitos, mas tem o mesmo personagem que é basicamente a personificação da convicção. Trazendo para o budismo, que é a filosofia de vida no qual eu nasci e fui criada, Buda Sakyamuni, ao atingir a iluminação aos seus 19 anos, ou seja, jovem, ele entendeu e compreendeu o ciclo da vida ao atingir essa iluminação. Algumas pessoas imaginam que ele sentou em algum lugar, em uma árvore, em uma sombra e ficou iluminado, e não é isso que significa iluminação. Isso é apenas uma metáfora. Ele entendeu que o ciclo da vida é o nascimento, envelhecimento, doença e morte. Naquela época, esse foi o entendimento. E essa convicção que ele tinha pôde abrir a mente dele a compreender que essa é a realidade da vida. Portanto, a partir daí, temos escrituras que nos fazem compreender ainda mais o que de fato é essa iluminação e pararmos de brigar com esse ciclo e aceitar ele. É assim, ponto. A partir daí a gente filosofa sobre morte, não é o tema desse vídeo aqui. Mas então é isso, convicção não é depender emocionalmente da realidade. Para você crer, não dependa emocionalmente da realidade que você está atual. Ninguém pode ir contra nós mesmos se nós mesmos não acreditarmos em nós. O que você tem atualmente de modelo mental, ele está condicionado ao fracasso. Quer saber que você está condicionado ao fracasso? Você vai falar assim para mim, ah, Karine tá viajando, tá me chamando de fracassado. Não, não é isso não que eu quero dizer. Quando você quer comprar um carro, veja bem, você fala assim, ó, ah, eu vou trabalhar pra caramba, eu vou trabalhar mais um pouquinho, porque daí eu vou poder pagar a prestação. Preciso ganhar um pouquinho mais para fazer um extra. Tá errado? Ah, mas eu quero um amor, mas olha só, ele não tá acessível, ele tá longe de mim, fora do meu alcance, mas eu posso ter ele. Eu vou lutar por ele. Eu vou fazer essa pessoa me enxergar para me ter na vida dela. Tá errado? Veja você, você já inicia a frequência de escassez, você já começa com eu preciso de um esforço físico e emocional gigantesco para conquistar aquilo que eu não estou manifestando. Acontece que o cérebro ele vai querer economizar energia e aí o que você não vai fazer é nada. Não vai fazer o que é preciso para emagrecer 20 quilos. Ah, amanhã eu vou começar uma dieta. Não vai começar. Porque você já colocou um esforço de que precisa fazer algo enquanto o cérebro fala, peraí, só um pouquinho. Não vou gastar energia não vou fazer não. Aí vem a procrastinação. Então é isso que a gente tem que mudar. Nós crescemos com a ideia de que o tempo todo você precisa batalhar por algo. E o que eu estou propondo aqui é você ir mais além, ter a convicção e a ação necessária. E aí entra uma parada que tem uma galera aí que diz que tem convicção de sucesso e tudo mais na rede social, mas o cara ou a mulher é a cópia exata de um outro influenciador, dominado por frases prontas e chat GPT. Então o que essa pessoa não tem? Autenticidade. Então você ter convicção naquilo que você acredita, que você é, traz consigo a autenticidade.
E é isso que te leva às vitórias. Te dizer, tem muitas pessoas que já se perderam na autenticidade para ser cópia do outro. Geralmente tem pouco sucesso. Eu falaria dezenas de nomes aqui, e certamente você segue algum deles, que é fotocópia de um outro influencer, por exemplo. Uma pessoa que quer parecer confiante, quer parecer ser certinha, ela não vai conseguir. Porque não é a espontaneidade dela, não é a manifestação do seu eu, é a manifestação de alguém externo, que ela admira, que ela compara com ela. As pessoas que começam a ser fotocópia dos outros não criam e não manifestam a sua autenticidade. Então não conseguem sustentar essa farsa por muito tempo. Ao passo que ela tiver autenticidade aliada à convicção, sem comparação, inevitavelmente será merecedor da abundância e reconhecimento de todos. Quero manifestar abundância financeira, mas mando áudio o tempo todo falando para meus parentes que preciso de dinheiro emprestado. Falando que tá difícil, que tá complicado, que não tem dinheiro para nada. Você tá manifestando fracasso o tempo todo, o ano todo, antes mesmo de começar a vir essa manifestação de abundância. Enquanto você não mudar os seus pensamentos e ações aliadas com a sua convicção e visualização de manifestação, você vai continuar nesse limbo financeiro que você está hoje. Ter em mente são a mesma coisa, eu digo e repito. Então vamos agora a um alinhamento entre o racional e o emocional, que é necessário para a gente entender mais essa questão de manifestação. Só para vocês terem ideia, o homem desde a criação, e não sou eu que estou dizendo isso, a literatura diz isso, a Bíblia diz isso, diz que o homem é a razão e a mulher é a emoção, e eu não vou contra isso. Sabe por quê? Meus conteúdos no Instagram, aliás, falam muito sobre isso, inclusive me segue aí, Karine Paz Psique. São para deixar claro para mulheres serem mais fortes emocionalmente, até usando o estoicismo, que é uma ferramenta milenar que auxiliou diversos imperadores a conduzirem os seus impérios, para viverem melhor nessa existência. E é aí que você vai me dizer assim, mas você está usando algo que foi usado no masculino para ajudar mulheres? Sim, eu modifiquei a forma de fala do estoicismo, predominantemente masculino, para conduzir mulheres de forma mais leves e suaves, o entendimento de que não há domínio sobre o que ela não tem controle. Então isso acaba tornando-as mais seguras e entender o papel delas diante a sua própria vida e a sociedade. Então há uma razão da mulher ser a emoção. E novamente eu repito, não sou eu que estou dizendo isso. E sabe o que é mais legal? É que Eva, só para contextualizar exatamente o que eu estou falando, Eva, de acordo com as escrituras, na história da humanidade, ela saiu do quê? Da costela de um homem, né? Mas olha só, a partir daí todos os homens saem de onde? De uma mulher. Porque a energia nasce entre o feminino e o masculino. A energia masculina e feminina coexistem. Todos nós temos essas energias intrínsecas dentro de nós. Portanto, alguns manifestam um lado mais masculino, um lado mais feminino. E tudo bem. Quando as duas energias se unem, o homem e a mulher, nasce o quê? Uma criança. Olha aí a convicção voltando de novo. Sim, energia masculina e energia feminina se fundem e nasce uma criança. É assim. Assim como você une a sua ideia na mente e a materializa. Consegue realizar. É como pensamento e sentimentos que juntos realizam. Então, esse é o poder da manifestação da mente. Agora, aquelas pessoas bem humildes que vão à igreja, inclusive eu fui há um tempo atrás e assisti uma senhora fazendo as suas orações, né? Eu percebi que essa senhora estava pedindo muito. Eu quero isso, eu quero aquilo, me dê isso, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Ela pediu ajuda o tempo todo durante a oração dela. E aí eu percebi que algumas pessoas relativamente humildes fazem isso sem perceber. E isso equivale à frequência deles. E eu não estou julgando humildade aqui, tá? Tô falando de frequência. Mas ela provavelmente estava passando por um momento difícil. E aí a oportunidade que ela tem de manifestar a gratidão a Deus na igreja, ela mantém a frequência de escassez o tempo todo pedindo, 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 pedindo. Então o pensamento precisa estar ligado ao seu estado de presença, de ação e de atitude. Se você vive constantemente pedindo, você não realiza, sacou? Então, qual é a frequência ideal? Existem basicamente 4 que a gente tem dentro de nós, né? As frequências de crenças, de atenção, de convicção e de identidade. Crenças é o que você acredita, aprendeu que era certo. Que você talvez não iria conseguir, porque não era pra você. Aquela pessoa não ama você, aquele carro não é pra você. E vai continuar sendo assim, porque você manifesta essa crença limitante de que aquilo não é pra você. Que aquilo é inatingível. Então você não vai chegar realmente em nenhum lugar.
Já a frequência de atenção é a presença. Para que exista uma frequência, você converte a sua atenção ao que realmente interessa. Então, se ela for negativa ou positiva, vai reverberar nos resultados da sua vida. Adoro dar um exemplo de um programa estilo da Atena, esses jornais de tragédia, né? Se eu estou dizendo que tem exatamente a frequência do que a gente manifesta, você dando atenção a esse tipo de telejornal vai te fazer bem, por acaso? Automaticamente a frequência da sua vida reina sobre a essas tragédias, porque você se conecta através da sua frequência de atenção a todo esse cenário todo de tragédia. E aí é que vem a frequência que eu gosto muito, que é tema desse vídeo, que é a convicção. Porque aí temos a convicção, que é algo que você pode manifestar o tempo todo, até nessa frequência de hoje, que é uma frequência que você não depende de permissão, não diz nada. Você vai lá, tenta, faz, você tem convicção. Você joga um dado para ver o resultado. Se o resultado dá positivo ou negativo, dá certo ou errado, você não vai ficar frustrado. Porque você já sabe que tudo que você precisa ter é o resultado daquilo. E que o resultado negativo não vai te impactar. Isso chama-se convicção. Já a frequência de identidade, se você acreditar que é um fracassado, nasceu numa família humilde demais, todos da sua família, ninguém prosperou, você é só mais um fracassado, então você será. Lembra dos áudios que eu falei lá atrás? Você manda um áudio para tua família falando que tá mal de grana, que não consegue emprego, não consegue isso, não consegue aquilo. Você já condiciona sua mente a esse fracasso. Então, essa é a frequência de identidade que a gente precisa mudar. Manifestar a transformação. Porque você não é isso que você tá na sua vida, ou esses problemas que você tá manifestando esses problemas. Através das suas atitudes, das suas ações, da sua fala. Agora vamos lá, vou falar para você o que seria ideal para você modificar o seu perfil atual de manifestação. Nós vamos falar agora de uma técnica, uma das técnicas, que é a de visualização. Ela é antiga pra caramba, muita gente fala sobre ela. Só que o mais engraçado é que muitos que sabem dessa técnica não colocam em prática. Sabe que funciona, já tive relatos de pessoas, mas não colocam. A técnica de manifestação, basicamente, não precisa ser feita todos os dias, mas ao se deitar e ao acordar, você vai visualizar e manifestar a frequência do que você deseja. Então, você vai dizer o seguinte, você vai fechar os olhos e vai falar, eu manifesto amar fulano, eu manifesto ter um Porsche, eu manifesto ter um emprego com propósito. Então, você vai manifestar o que o teu dia e tua noite vai ser, vamos dizer assim. Quando você pratica essa técnica de manifestação antes de você dormir, você imagina aquilo que já está manifestado na sua vida e já realizado. Porque o cérebro, gente, ele não sabe diferenciar o que realmente está acontecendo do que é imaginação. Para ele é tudo a mesma coisa, então já está realizado. Durante o dia, você também pode fazer essas visualizações para fortalecer essa manifestação. Então, vamos supor que você deseja muito ter um amor e aquele amor em específico, né? Que ele, obviamente, que ele te corresponde também. Mas vamos lá. Você gostaria que ele estivesse ao seu lado e não tá. Então, quando você acordar de manhã, você vai olhar para o seu travesseiro e vai visualizar aquela pessoa deitada ao seu lado. Você vai manifestar que ela esteja ao seu lado. Então, isso é uma técnica poderosíssima, porque tu mexe com o teu inconsciente, tu mexe com a tua mente, de maneira que a manifestação, ela venha a se transformar numa frequência de realização. Ah, e tem outra coisa também, né? Você pede por aquela pessoa, mas você não tem controle nenhum sobre ela. Então, você não pode desejar algo que você não tenha controle. Você vai manifestar que essa pessoa esteja do seu lado, mas vai deixar os caminhos abertos. Agora, se você desejar um Volvo, um Porsche, um bem material, e lembra que eu te falei, mente é matéria, é a mesma coisa, então a possibilidade de realização é muito maior. Amor é mais complexo, porque exige que a outra pessoa também manifeste o sentimento por você, e você não tem poder nenhum sobre as escolhas dela, né? Então, isso aqui não é simpatia, isso aqui é manifestação. Agora, desejar algo material, algo intelectual, é possível sim. Basta você ter a convicção e mudar as suas crenças limitantes. Transformar as 4 frequências que eu já falei aqui em realização. Então, basicamente é isso, gente. Siga nas redes sociais, faça terapia sempre.